O movimento indígena é uma doutrina inicialmente formulada no México, como parte de um movimento intelectual e nacionalista que é caracterizado pela defesa e valorização das populações indígenas de um país, região, etc. Teve seu começo na realização do primeiro Congresso Indigenista Interamericano, que aconteceu no México em 1940, conhecido como a Convenção de Pátzcuaro, que teve como objetivos iniciais criações de políticas que pudessem zelar pelos índios nas Américas. Logo após a Convenção de Pátzcuaro, em 1940, no México, que tinha como objetivo principal a criação de políticas que pudessem zelar pelos índios nas Américas, demoraria mais de 30 a 40 anos para que essas políticas se tornassem exercidas no país. À época vivíamos uma ditadura militar que tinha um caráter expansionista. Esse caráter expansionista visava muito terras produtivas e minérios e criações de hidrelétricas. Essas terras tinham demarcações indígenas. Então, muitos desses indígenas acabaram sendo desapropriados de suas terras e, entre aspas, refugiados para outro lugar do país. Logo nessa época teve o primeiro deputado indígena. Isso mostrou que a força, as ideias do seu povo e de sua luta estavam cada vez mais na política, presentes no Congresso Nacional, por assim dizer. Assim, o movimento indígena no Brasil começou a tomar forma e começou a ganhar força, se organizar em movimentos autônomos e reivindicações, até que em 2002 fosse criada a ABIP, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como maneira de unir as necessidades dos povos em geral em uma única voz. Como atua o movimento indígena? Os indígenas lutam por sua cultura sem alteração de terceiros, além de solicitarem território próprio, educação, saúde, respeito e reconhecimento de sua cultura. O movimento atua em três frentes, sendo eles a formação de liderança própria, a articulação entre os povos e a parceria com entidades de apoio e com o Estado. Segundo as pesquisas do Instituto Socioambiental, em 1995 existiam 108 entidades, e com o passar dos anos, esse número só aumentou. Em 2009, existiam 486 organizações. Além disso, eles dispensam porta-vozes e falam por si mesmos. Rafael Chavante comentou: Juruna abriu as portas para a participação indígena no cenário político brasileiro, mas, apesar da conquista, o movimento ainda não está fácil. Indígena pode ser considerado um movimento de conservação, por se usar as suas lutas e reivindicações como perspectivas. Além de elas apresentam mais um caráter de manutenção de direitos sociais já adquiridos e de garantias constitucionais do que relacionado com a mudança social e econômica. O movimento indígena também que ele já promoveu inúmeras ocupações, tipo de prédios públicos e até mesmo sedes de organizações, que tipo é ligado ao governo, como a FUNAI, por exemplo. Tipo, um movimento que tornou-se muito ativo na política brasileira na elaboração de projetos de leis é a criação de ONGs, que representa fazendo presente em dia tipo de votações importante no Congresso Nacional. E também nos anos seguintes, os indígenas fizeram-se presente no Congresso Nacional e na política de forma organizada, tipo de protesto, criando grupos autônomos de reivindicações. De um tempo para cá, tipo em 2002, que fosse criada a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como uma maneira para unir a necessidade dos povos em geral. E tipo, ter uma única voz só. E também os indígenas, eles possuem objetivo central de sua movimentação, como a política e a conservação de delimitação de áreas indígenas. Ou seja, a terra, porém, esse conceito, ele é bem amplo que o conceito literal,
dentro do conceito de terra, que está inserido reivindicações como educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura, projeto socioeconômico destinado a diversos povos, como preservação e fiscalização de cumprimento de leis, com a demarcação. Uma das conquistas que os povos indígenas conseguiram, de acordo com a Convenção 169 das Organizações Internacionais do Trabalho relativa aos povos indígenas, foi a asseguração do respeito à identidade indígena. De acordo com essa convenção, o governo deveria assumir a responsabilidade de desenvolver ações que visassem proteger os direitos desses povos e garantir o respeito pela sua integridade. Essas medidas devem assegurar aos povos indígenas condições de igualdade, tanto de direitos quanto de oportunidade, promovendo a plena efetividade dos seus direitos sociais, econômicos e culturais, respeitando a sua identidade social e cultural. Além também disso, a formação, programas de formação de professores indígenas também estão sendo executados, garantindo uma política de educação escolar indígena diferenciada. Alunos agora indígenas também podem ir à escola. O Estado também tem construído hospitais, que tenham recursos para apoiar os atendimentos de média e alta complexidade de pacientes indígenas, e assim ajudando a população.